Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Oi, você viu na última teleaula de Física que nós podemos representar a matéria como um conjunto de átomos. E o modo como esses átomos se ligam uns aos outros caracterizam os estados em que a matéria se encontra. Isto é, se ela está no estado sólido, líquido ou gasoso. Você também viu que todas as substâncias mudam de estado numa determinada temperatura. Você estudou o comportamento dos sólidos e dos líquidos e você sabe que a maioria dos materiais se dilatam quando aquecidos e se contraem quando resfriados. Mas e os gases? Qual é o comportamento deles quando aquecidos ou resfriados? Bom, é exatamente esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, além de conhecer o modelo atômico para os gases, você conhecerá também a pressão, o volume, a temperatura e a equação de estado de um gás. E agora preste muita atenção porque a nossa teleaula está apenas começando, hein? Ufa, nossa, Vicente, que jogo, mano! Que loucura! Quanta gente jogou! Nem me fala quanta gente! Eu achei que a gente ia morrer encurralado ali, Vicente. Agora, você viu a cara do Gaspar e da Maristela? Que desespero! Olha, se eu soubesse, eu não tinha nem convidado eles pra ir com a gente no futebol, não. Aquela quantidade de gente, todo mundo pulando, empurrando, gritando. Pô, tá parecendo uma panela de pressão aquilo. Nossa! E na hora que abriram os portões, então, rapaz, que foi aquela correria danada. Ainda bem que os portões eram grandes, entendeu? E a pressão diminuiu. E que o estádio também é grande, porque senão, não sei não, Vicente. Sabe o que eu achei engraçado? Uma coisa que a Maristela falou antes de abrir o portão, que eu tava aquele empurra. Ela falou assim, nós somos parecendo as moléculas de um gás. Eu achei engraçado isso aí, meu. É mesmo? O que será que ela quis dizer com isso, hein, Vicente? Realmente a torcida hoje estava inflamada. Mas eu acho que entendi o que a Maristela quis dizer quando ela comparou os torcedores no estádio às moléculas de gás. Você se recorda que num gás não há uma estrutura atômica bem definida. As ligações entre os átomos estão em número muito pequeno. Além disso, esses átomos e moléculas estão em grande velocidade. Outro termo usado foi que a situação da torcida querendo entrar no estádio parecia uma panela de pressão. Então vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. O que ocorre quando fechamos uma panela de pressão com ar dentro e a colocamos no fogo? Ocorre que nós estamos fornecendo calor ou energia térmica às moléculas. Aí, como a gente já sabe, as moléculas começam a se agitar mais rapidamente. E quanto mais rapidamente elas se agitam, mais provocam um aumento de temperatura. Elas também se chocam mais intensamente contra as paredes da panela, causando um aumento da pressão. À medida que continuamos fornecendo calor, a pressão aumenta até ser suficiente para levantar a válvula de segurança da panela. Dessa forma, o gás começa a escapar pela válvula. Bom, isso ocorre porque a pressão externa à panela é menor do que a pressão no seu interior, o que permite que o gás escape da panela, impedindo que a pressão aumente ainda mais. E foi praticamente isso que aconteceu com a torcida. Só que o calor, no caso no estádio, é a impaciência da torcida, que começou a ficar cada minuto mais irritada pelo fato do portão não se abrir. A agitação foi crescendo tanto que se pode realmente dizer que se os portões não se abrissem, a torcida explodiria. Muitas pessoas colocam a panela de pressão debaixo da torneira de água para que ela esfrie mais rápido, porque aí você já sabe. O gás resfria, a agitação molecular diminui de intensidade até que não seja mais suficiente para levantar a válvula de segurança. Mas ainda eu tenho uma dúvida. Será que a pressão é diretamente proporcional à temperatura? Claro que é. Toda vez que a gente aumenta a temperatura de um gás que está num recipiente rígido, como este aqui, ó, que não aumenta de volume, a sua pressão irá aumentar. Dá até para escrever isso matematicamente, Rosinha. Ah, é, Maristela? E como é que seria? Assim, ó. A pressão é diretamente proporcional à temperatura.
Bom, no caso do estádio de futebol, a sorte é que ele era grande, não é isso? Porque se ele fosse pequeno, a situação seria bem pior. Certamente, Rosa. Se o estádio tivesse menos lugares, a agitação pela disputa dos espaços vagos seria bem maior. E com os gases acontece praticamente a mesma coisa, Rosinha. Imagine um cilindro com um gás dentro e com temperatura constante, ou seja, com a mesma agitação molecular. Aí nós começamos a comprimir o cilindro, diminuindo o seu volume. O que acontece? A pressão vai aumentar, pois o número de vezes que as moléculas vão se chocar com as paredes do cilindro será cada vez maior. Entendi. Do mesmo modo que se o estádio fosse muito grande, não haveria problema, pois sobraria espaço para todo mundo, não é isso? E com o gás a gente pode dizer quase a mesma coisa, porque se deixamos o gás se expandir com uma temperatura constante, a pressão vai diminuir, isto é, as moléculas vão ter mais espaço para se mover e cada vez menos elas vão se chocar contra as paredes do cilindro, é isso? Exatamente isso. E aí nós podemos chegar a outra definição. Nós podemos dizer que o volume do gás é inversamente proporcional à pressão. Vicente, eu estava pensando num exemplo. Imagine a gente num estádio com um povo agitado como a gente viu hoje, a mesma agitação. Mesma situação. Só que num estádio que tivesse muito mais gente do que hoje. Certo. Você acha que nesse caso a pressão aumenta? É uma boa pergunta. Agora, Gil, a gente tem que ficar esperto com esse tipo de comparação, sabia? Porque a gente está usando as pessoas num estádio só como comparação, para começar a pensar num problema de física, tá certo? Porque a gente sabe muito bem que as pessoas não formam um gás. Tá certo? Quando a gente usa a palavra pressão, a gente tem que lembrar que esse conceito está muito mais definido precisamente para fenômenos da natureza e não para fenômenos da sociedade humana como um jogo de futebol, tá certo? Não, eu sei, Vicente. Agora, olha, então eu vou dar um outro exemplo. Imagine um recipiente fechado, cheio de gás, a uma temperatura constante. Aí, com um aumento de moléculas dentro desse recipiente fechado a uma temperatura constante, a pressão aumenta, não aumenta? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode até dizer que a pressão também é diretamente proporcional à quantidade de moléculas que está presente nesse volume de gás. Entendeu? Então vamos comparar todas as conclusões que a gente tirou sobre os gases. Vamos, boa ideia. Vamos? Vamos nessa? Vamos lá? Olha só, nós já sabemos que a pressão é proporcional à temperatura, ao inverso do volume e ao número de moléculas. Ou seja, a proporcionalidade pode se tornar um modelo matemático. Quer dizer, a gente pode reescrever essa expressão desse modo, olha. P igual a R que multiplica NT sobre V. Onde R é uma constante de proporcionalidade que pode ser medida. Então, a gente pode reescrever essa equação assim, olha. PV sobre T é igual a NR. E essa expressão é muito importante, pois nos permite fazer algumas previsões. Nesta expressão que você acabou de ver, o número de moléculas N é representado pelo número de moles do gás. Aliás, você sabe o que é um mol de qualquer gás? Sabe-se experimentalmente que um mol de qualquer gás contém este número de moléculas de gás. Este valor é chamado de número de Avogadro. E esta unidade, o mol, serve para representar o número de moléculas de gás de forma simples, em vez de se usar números enormes como esse número de Avogadro. Também é importante saber que a constante R que você viu naquela expressão pode ser obtida experimentalmente. Imagine, por exemplo, um mol de qualquer gás a uma temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, a uma pressão de 1 atmosfera. Ele ocupará o volume de 22,4 litros. Esta condição de gás é chamada de CNTP, ou condições normais de temperatura e pressão, e é uma convenção. Com essas informações todas, você já pode calcular a constante R do seguinte modo. Basta isolar a constante R do lado direito da equação e substituir o valor da pressão, do volume, do número de moles e da temperatura na CNTP, ou condições normais de temperatura e pressão. Nestas condições, P é igual a 1 atmosfera, V é igual a 22,4 litros, N é igual a 1 mol e T é igual a 273 Kelvin. Fazendo as contas, obtemos a chamada constante dos gases perfeitos, que tem o mesmo valor para todos os gases da natureza.
constante, que não se altera, que não muda, contínuo. Então, utilizando a equação de estado dos gases, nós podemos prever como vai se comportar a pressão, o volume ou a temperatura de um gás depois que ele foi aquecido, resfriado ou até mesmo comprimido, Maristela. É isso mesmo? É exatamente isso, Rosinha. Olha, vamos supor que um gás num recipiente fechado sofra variação nas suas condições. Bom, nós podemos escrever isso dessa forma, olha só. Esta seria a equação antes da transformação e esta depois da transformação. Repare que R é constante, assim como N, o número de moles, é constante, pois o recipiente está fechado e não entra ou sai gás. Assim, sabendo a pressão, o volume e a temperatura do gás no estado 1 e a pressão e a temperatura no estado 2, nós podemos calcular qual será o volume no estado 2, ou seja, após a transformação. Também podemos escrever que um gás está no seu estado inicial, expresso com o índice I, sofre uma transformação e altera seu estado para o estado final, expresso com o índice F. E com essa equação, nós podemos expressar 3 tipos de transformações gasosas. A transformação isotérmica, que ocorre a uma temperatura constante, ou seja, TI é igual a TF. Esta transformação pode ser expressa desta forma. A transformação isobárica, onde a pressão se mantém constante. Neste caso, nós podemos escrever assim. E por fim, a transformação isovolumétrica, onde a constante é o volume. Essa transformação pode ser escrita deste modo, olha só. Na verdade, ainda existe um outro tipo de transformação gasosa, Rosinha, que é chamada de transformação adiabática. Adiabática? Nossa, que nome! E esse nome quer dizer que essa transformação ocorre quando o gás sai do seu estado inicial e vai para o seu estado final, sem que haja uma troca de calor com o ambiente que o cerca. Nossa, quanta coisa a gente discutiu a partir de uma comparação com o comportamento da torcida. É verdade. Aliás, eu estava vendo no noticiário uma reportagem sobre o jogo de hoje. E foi realmente um sufoco. Como disse o repórter, a entrada do estádio parecia um caldeirão. Então, ainda bem que abriram os portões antes da multidão provocar um estrago. Já imaginou o trabalho que ia dar? E será que um gás realiza trabalho? Bem, vamos deixar isso para outro dia, porque agora é hora de uma boa revisão. Você não acha? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais um pouco a hipótese atômica da matéria, ou seja, a hipótese que a matéria é constituída de átomos. Conheceu também as relações entre pressão, volume e temperatura das transformações gasosas. Aprendeu como trabalhar com a equação de um gás ideal, isto é, de um modelo de gás. E também aprendeu o que é a constante universal dos gases. Conheceu os vários tipos de transformação, como a transformação isotérmica, a transformação isobárica, a transformação isovolumétrica e a transformação adiabática. Bom, agora é a sua vez de pegar o livro de física e não deixar o assunto esfriar, tá bom? Então até a próxima. Tchau! Tchau!